queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 6. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Tem alguém que não achou? 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo de número 11. E a minha Bíblia diz assim: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro. E levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus. E Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Louvado seja Deus até aqui. Senhor Deus e Pai, Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença neste lugar, Pai, onde já sentimos aqui, Deus, a tua graça e a tua virtude do teu Espírito Santo em nosso meio. Senhor, que esta palavra nessa noite, Senhor, encontre lugar, Senhor, encontre vidas, e que ela cumpra o seu propósito nessa noite, Senhor. Deus, assim, Pai, como a tua presença, a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, Deus adentrou, Deus, sobre a casa de Obed-edom, e a Bíblia nos afirma aqui que ali, Deus, a vida de Obed-edom foi transformada, o seu lar foi abençoado, todos que estavam à sua vizinhança foi abençoado. Deus, que nesta noite a tua presença, Deus, vá com teu filho, adentre o lar do teu servo, e haja a tua bênção na vida, no lar, nos negócios de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui a respeito de Davi, o rei Davi, né? Grande homem de Deus, um dos maiores reis de Israel, do povo de Deus, homem chamado por Deus, o menor da casa do seu pai, e o Senhor o levanta para um reinado com excelência. O Senhor o levanta para um reinado tremendo sobre a face da terra. E a Bíblia aqui vai nos dizer que uma certa feita, se nós voltarmos aqui um pouquinho, exatamente no capítulo 5 de 1 Samuel, voltando alguns capítulos atrás do livro de Samuel, nós vamos ver que houve um momento na vida dos servos de Deus, do sacerdote Eli, que possuía ali os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e eles estavam à frente da batalha. E a Bíblia diz assim que eles adentram a batalha, e no primeiro lance da batalha, a Bíblia nos diz que muitos homens do povo de Israel perecem na batalha. E a Bíblia nos diz assim que Eli
Ofni e Finéias, filhos de Eli, eles não atentavam a Deus, eles não serviam a Deus, eles faziam, quando o povo estava servindo o holocausto a Deus, eles tomavam a melhor parte do holocausto para si, ou seja, eles usavam o cargo deles, porque eles eram homens perante aquele povo que tinham autoridade, então eles usavam a sua autoridade para fazer coisas ruins ao povo. Quando o povo estava levantando o holocausto, eles tiravam a melhor parte do sacrifício para si, e a Bíblia diz assim que aquela amargura começou a subir ao coração de Deus, e Deus começou a ficar irado com os filhos de Eli. E a Bíblia diz que Eli era sacerdote, louvado seja o nome, na casa do Senhor. E ele jamais estava ali repreendendo os seus filhos e permitiu que os seus filhos estivessem daquela maneira errada. Então eles tiveram uma brilhante ideia. Como eles tinham perdido a primeira batalha, eles tiveram uma brilhante ideia de pegar a arca de Deus e levar para o meio do campo dos filisteus, e disseram assim: certamente levaremos a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus no meio do povo, e certamente Deus trará vitória para o povo de Israel. Só que aí eles se enganam, porque a Bíblia diz que quando a arca chega no meio do campo de batalha, o exército fica feliz demais, porque tinha certeza que com a presença de Deus ali, a arca simbolizando a presença de Deus ali, eles não teriam como sair derrotados. Mas acontece algo terrível. A Bíblia nos diz que novamente eles pedem a batalha. A palavra do Senhor nos diz que Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, são mortos. E a Bíblia nos diz assim, que a arca de Deus, ela é levada para o meio do arraial dos filisteus. E nesse momento, é o momento onde a arca de Deus, onde o que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, é tirado do meio do povo de Israel. E a Bíblia nos diz assim, que sempre tem um que, quando tem a derrota, sempre tem um que vai fugir do campo de batalha para trazer a má notícia. E a Bíblia nos diz assim, que um foge do campo de batalha, e a Bíblia diz que o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, na entrada da cidade, aguardando notícias da peleja, aguardando notícias da batalha. E a Bíblia diz então que vem um homem lá do horizonte. A Bíblia diz que ele estava sentado, estava gordo, estava cego. E ele traz então a notícia até o sacerdote Eli: Eli, os seus dois filhos morreram, Eli. E Eli fica com seu coração preocupado e ele diz mais assim: a arca do Senhor, ela foi tomada. A Bíblia diz assim que Eli, no mesmo instante, ele cai da cadeira para trás, quebra-se o pescoço e morre. E a tragédia não para por aí. A palavra do Senhor nos fala que a esposa de Ofni estava grávida. E a Bíblia diz assim que quando ela recebe a notícia, não que o seu marido havia morrido, ela até não se importou, mas a Bíblia diz assim que quando ela percebe, que ela recebe a notícia que a arca de Deus havia sido tomada, a Bíblia diz que ela estava grávida, próxima a dar à luz. Ela não estava de 9 meses, ela estava próxima a dar à luz. Mas a Bíblia nos diz assim que no mesmo momento que ela ouve que a arca de Deus tinha sido tomada, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim que ela entra em trabalho de parto e o seu filho vem a nascer. Louvado seja Deus. E nós aprendemos com tudo isso que infelizmente uma grande tragédia vem sobre o povo de Israel, porque a presença de Deus foi tirada do meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se você tem ela na sua vida nessa noite. Eu não sei qual tem sido a comunhão que você está tendo com a presença, com a graça, com a glória de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a comunhão que você tem com essa presença. Eu não sei mesmo se você tem comunhão com ela. Mas nessa noite eu quero te dizer algo profético em nome de Jesus. Aleluia. Que a presença do Senhor vai voltar para Jerusalém nessa noite. Eu quero te dizer nessa noite que a presença do Senhor vai voltar para o seu devido lugar nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu não sei se o que afastou você da presença de Deus, talvez foi o pecado, a desobediência. Eu não sei o que te afastou da presença de Deus, mas eu quero dizer nessa noite que Deus me levanta aqui nessa noite como Davi, para dizer para você algo nessa noite. A presença de Deus vai voltar, ela vai voltar para o seu devido lugar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai me dizer assim, que quando o seu filho nasce,
aquela mulher que estava grávida, ela vem a morrer. Mas antes de morrer, havia mulheres ali que estavam ajudando com o parto. E ela dá o nome daquela criança de Icabô, dizendo que significa: a glória de Deus foi tirada, a glória de Deus foi levada. E sabe o que eu aprendo com isso? Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendo que se você for ler a Bíblia, você não vai ver o nome de Icabô ser mencionado em mais nenhuma vez na Bíblia. E sabe o que eu aprendo com isso? Seu nome significava sem glória. Homem, mulher sem glória de Deus não tem história. Homem, mulher que não tem a presença de Deus na sua vida, ele não tem história. Mas eu quero te dizer que a glória do Senhor vai voltar na tua vida, e uma nova história Deus vai começar a fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei aonde a tua história foi colocada um ponto final. Eu não sei qual o momento da tua vida que a glória foi levada, mas eu quero te dizer que a glória está voltando para Jerusalém, e o Senhor dará um novo início na tua história, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vejo Icabô ser mencionado mais na Bíblia, e aprendo que crente sem glória não tem história. Aleluia. Aleluia. Deus tem uma história linda para escrever na tua vida com o próprio dedo de Deus. Ele tem uma história extraordinária para escrever sobre você. Mas sem glória de Deus, sem a presença de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Louvado seja Deus. E passa-se muito tempo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí chegamos até o capítulo de número 5 de 2 Samuel, um capítulo antes do que nós lemos aqui. A Bíblia nos diz então que Davi é perseguido por Saul, e passa toda aquela história que todo mundo sabe. Ele recebe a unção na casa do seu pai, ele foi ungido 3 vezes para depois poder tomar o seu reinado definitivo. E a Bíblia diz então que quando ele é estabelecido como rei, a Bíblia nos diz assim que havia uma cidade chamada Jebus, que os seus habitantes eram jebuseus, e era uma cidade fortificada. Ela ficava em cima de um monte e cercada por um vale muito grande. E essa montanha tinha aproximadamente 15, 20 metros. E era uma cidade fortificada. E muitas pessoas já tentaram adentrar ali naquela cidade, e ninguém teve êxito. Por quê? Como ela ficava num local estratégico, ou seja, ela cercada por uma grande planície, não tinha onde os exércitos inimigos se esconderem. Então quando o exército inimigo se aproximava, eles já viam de longe, e então os seus arqueiros já tinham todo o seu sistema de segurança, e ali eles atacavam o exército inimigo, e aquela cidade era impenetrável. Louvado seja Deus. Mas o Senhor faz uma promessa a Davi, que daria aquela cidade a ele. Louvado seja Deus. Mas Senhor, aquela cidade é impenetrável. Já os meus antepassados já tentaram entrar lá, ninguém conseguiu, ninguém teve êxito. Quantos, Senhor, já tentaram entrar lá, mas ninguém conseguiu? Como que eu vou conseguir? Aleluia, louvado seja Deus. E aí o Senhor dá uma estratégia para Davi. Davi, está prestando atenção, Davi? Tô, pode falar. Eles tinham cavado um túnel para que a água adentrasse na cidade, e esse túnel passava por baixo da cidade. E a Bíblia diz assim, que o Senhor fala ao coração de Davi: Davi, tampa a entrada das águas. E a Bíblia diz assim, que quando ele tampa a entrada das águas, o nível da água naquele canal abaixa, e eles entram por debaixo da cidade, escondidos. Ninguém vê o exército de Davi. Eles entram na cidade na calada da noite, batalham e tomam a cidade para si. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Aleluia. Que Deus tem algo tão grande na tua vida nessa noite.
aleluia, algo que até mesmo os seus antepassados não conquistaram, algo que muitos já tentaram e não conseguiram. O Deus falou ao meu coração nessa noite, que Deus quer colocar algo tremendo na tua vida, que vai mudar a tua história, aleluia. Quando Ele toma essa cidade de Jebus, a minha Bíblia e a sua diz assim, que a partir daquele momento, aquela cidade vai se tornar Jerusalém, e Deus coloca o império na mão de Davi. Eu quero dizer algo profético na tua vida nessa noite, mas algo que você precisa aprender, é que para você tomar posse do que Deus tem para a tua vida, ouça a estratégia de Deus. Davi estava perceptível a ouvir a estratégia de Deus. Talvez se ele fosse querer entrar com o nariz empinado, dizendo Deus é comigo, eu vou contra eles, certamente ele seria o primeiro a ser atingido por uma flecha, morreria. Mas ele estava disponível, aleluia, sensível a ouvir a voz de Deus. E sabe o que eu aprendo? Como é que entra por baixo da cidade? Por baixo da cidade se entra assim, aleluia. Quando você dobra o seu joelho, querido, toda a trama do diabo não prevalece contra a tua vida. Todas as trajetórias que Deus tem preparada para você começam a se cumprir, mas você tem que entrar por baixo. Você vai entrar pela cidade, é por baixo. Não quero usar a tua força, não quero usar a tua estratégia, não quero usar a tua vontade, mas exerça na tua vida a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E aí eles entram na cidade, conquistam a cidade. Todos os homens ficam felizes, contentes. Ei, Davizão, você conseguiu, Davi, o que tantos tentaram e ninguém conseguiu. Há 500 anos tentam invadir essa cidade, Davi, e ninguém conseguiu, você conseguiu. Davi, você é o cara, Davi. Vamos fazer uma festa, Davi? Vamos. Aleluia. Mas está faltando uma coisa. Aleluia. Ninguém acende a churrasqueira, ninguém põe picanha na churrasqueira, ninguém abre uma Coca-Cola, enquanto nós não formos buscar a arca de Deus. Ninguém põe fogo na churrasqueira, ninguém celebra nada, enquanto a arca de Deus não estiver aqui em nosso meio. Aleluia. Celebrações na minha vida e na sua, sem você admitir a presença de Deus, sendo, aleluia, responsável por grandes coisas na tua vida, elas não nos servem de nada. Sabe o que Davi está fazendo quando ele diz isso em seu coração? Eu só consegui porque Deus estava comigo. Eu só consegui porque o Senhor estava comigo. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a presença para a sua celebração. Traga a presença de Deus para a tua celebração. Eu não sei onde foi que ela se perdeu, mas ela está voltando nessa noite em nome de Jesus. Ela está retornando para o seu devido lugar em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu não sei onde a presença foi perdida, mas eu já ouço pessoas trazendo ela, celebrando o culto, e ela voltando para o seu devido lugar em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém faz nada enquanto a arca não estiver no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. E aí nós vamos entrar lá no capítulo 6, onde nós lemos para entrar na palavra. A Bíblia diz assim, que Davi pegou os seus melhores bois, que estava sendo cevado durante 7 anos, pegou o melhor boi que ele tinha, pegou madeira de lei, a melhor madeira que ele possuía. Eu fui dar uma pesquisadinha e me parece que ele criou uma carroça redonda no formato da arca, ornamentou o chifre dos bois, colocou ornamentos de ouro na pata dos bois, ornamentou aquela carroça e separou o povo aí até a casa de Abinadab, onde a arca se encontrava. A Bíblia diz assim que ele chega até lá, e os seus filhos, Ussá e Aió, que eram sacerdotes, filhos de Abinadab, estavam lá, porque eles tomavam conta, eles eram sacerdotes, eles cuidavam da arca, na casa de Abinadab. E a Bíblia diz assim que então eles colocam
a arca de Deus sobre a carroça e começam a trazer a arca de Deus para a cidade de Davi. Aleluia. E começam então a transportar a arca. E o povo começa a vir em festa, com alegria, todos felizes porque a arca está retornando para o seu devido lugar. Só que no meio do caminho acontece um incidente fatídico. A Bíblia diz assim, que aqueles bois estavam transportando a arca. Por algum momento, não sei se a carroça passa num buraco, se a carroça passa por cima de uma pedra, não sei se os bois tropeçam, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer assim, que aquela carroça ela balança, e a Bíblia nos fala que a arca do Senhor ela se desequilibra e quase cai. A Bíblia diz que o Sá, como sacerdote, ele então toma a frente e toca a arca do Senhor para que ela não caia da carroça. E sabe o que aconteceu? O Sá foi fulminado. Ele morreu no exato momento que ele toca a arca de Deus. A Bíblia diz assim que a ira do Senhor se acendeu contra Davi. E a Bíblia diz que o Sá foi morto. Louvado seja Deus. E o que eu aprendo com isso é que a glória de Deus volta, mas não é de qualquer jeito. Eu aprendo que ela volta para o seu devido lugar, mas não é de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Você está querendo buscar a glória de Deus? Está querendo ter de volta a glória de Deus perdida na tua vida? Mas eu te digo com convicção, ela não volta de qualquer jeito. Aleluia, aleluia. Enquanto eu e você às vezes estivermos vivendo na mesma mesmice, aleluia, não seremos cheios da glória de Deus. Ela não retorna ao seu devido lugar enquanto eu e você não estivermos na posição do Senhor. Sabe por que o Sá morreu? Porque a glória de Deus não é para ser transportada por animais. A glória de Deus é para ser transportada pelos sacerdotes, homens separados para transportar a glória de Deus. Não é por animais. E a Bíblia diz que a ira do Senhor ela se acende, e o Sá, no momento que toca a arca do Senhor, ele morre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como você tem transportado a presença do Senhor na tua vida? Como é que você tem transportado a glória de Deus na tua vida? Será que você tem sido sacerdote para que ela habite em tua vida, para que ela se faça morada em você, para que ela faça morada em tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim que Davi ele não entendeu nada. Mas Senhor, o que aconteceu? A Bíblia diz que Davi se irou, ele ficou nervoso, ficou confuso. Senhor, mas o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu estou aqui, Senhor, cheio de boas intenções, querendo restaurar, levar aquilo que simboliza a presença de Deus para o povo, Senhor, para o povo de Jerusalém, para o meio da cidade de Davi. E por que isso aconteceu? A Bíblia diz assim que então ele estava com outros sacerdotes, e a Bíblia diz assim que ele manda que a arca fique na casa de Obed-edom, o Geteu. A Bíblia sempre frisa Obed-edom, o Geteu. E a Bíblia nos diz assim que Geteu é toda pessoa, aleluia, que nasce na cidade da Filisteia de Gate, ou seja, na mesma cidade onde Golias havia nascido. Louvado seja Deus. Ou seja, Golias era filisteu, ou seja, inimigo do povo de Deus. A Bíblia diz assim que Obed-edom também era filisteu. Ou seja, se nós formos olhar, não era digno de que a glória de Deus, a presença, a arca de Deus estivesse em sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas das vezes nós não nos achamos dignos de ter a presença de Deus em nossas vidas.
Muitas das vezes nós nos achamos pecadores, como somos, realmente somos. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, que quando a glória de Deus, a presença da arca de Deus habita na casa de Obed-edom, hoje é teu. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer assim, que ele foi abençoado poderosamente, e toda a sua vizinhança, todos da sua família foram poderosamente abençoados. Foram poderosamente abençoados, porque a glória de Deus estava sobre o lar de Obed-edom. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Leva a presença dele para a tua casa nessa noite. Aleluia. Leva a presença dele com você nessa noite. Aleluia. Não passe somente mais um instante aqui nessa noite. A presença dele, a glória dele, ela se faz presente, ela é notória nesse lugar. Leve ela para a tua casa. E eu quero te dizer algo profético para a tua vida em nome de Jesus. A minha Bíblia e a sua diz assim, que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, por 90 dias. Eu quero te dizer para você, se você fizer um propósito com Deus, em 90 dias, eu profetizo sobre a tua vida. Se você entrar num propósito com Deus, Deus vai surpreender a tua casa, vai surpreender a tua família. Pode contar os dias a partir de hoje. Eu declaro 90 dias para Deus fazer um milagre extraordinário, mudar a sua história, porque a arca de Deus, a glória de Deus vai entrar na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele era sacerdote. Tenho certeza que ele viu a fatalidade acontecer com Ussá. Certamente ele poderia ter recusado a arca ir para a casa dele. Louvado seja Deus, mas ele foi obediente, ele foi servo. E quando a presença de Deus chega em sua casa, a Bíblia diz que houve transformação naquele lugar. Houve transformação. E aí sabe o que aconteceu? A notícia que o Senhor estava abençoando o lar de Obed-edom chega até o ouvido de Davi. Davi, você não sabe o que está acontecendo. O lar de Obed-edom foi totalmente restaurado, transformado, modificado, abençoado. E aí acredito que Davi vai orar a Deus para entender o que tinha acontecido e como ele faria para levar a arca de Deus para a sua casa. E aí ele volta até a casa de Obed-edom com a sua comitiva, com os sacerdotes. E aí ele entende que a arca de Deus não é para ser transportada de qualquer maneira, é para ser transportada por sacerdotes. E ele leva homens separados e vão até a casa de Obed-edom, colocam a arca no seu ombro. E é como o pastor sempre diz, eles contavam 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocavam a arca no chão, levantavam um culto e prestavam um culto ao Senhor. Pegavam a arca, colocavam nos ombros, mais 6 passos, 3, 4, 5, 6, colocavam a arca no chão e prestavam outro culto ao Senhor. E assim eles foram até a entrada de Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu presto culto ao Senhor, eu recebo a glória de Deus na minha vida. Quando eu presto culto ao Senhor, aleluia, eu recebo e sou cheio da graça de Deus. Às vezes nós nos questionamos como homens, mas Senhor, e no culto de novo? Mas querido, é no culto que você tem um encontro com a glória de Deus. É quando você cultua, mas o culto não pode ser feito somente aqui na igreja. Você pode cultuar a Deus no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Cultue a Deus e você será impactado pela glória de Deus. Louvado seja Deus. E assim foi, até eles chegarem na porta da cidade de Davi. A Bíblia diz que Davi estava com seu cetro real, com sua roupa, a melhor roupa. A Bíblia diz que quando ele vê a glória de Deus no portão da cidade, ele joga tudo aquilo no chão. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele joga a sua coroa, seu cetro, sua capa.
E vamos dizer, nos dias de hoje, ele fica só de pijama, só com a sua roupa de baixo, e começa a celebrar a Deus, porque a glória de Deus tinha sido restaurada e tinha sido retornada. Outra coisa que eu aprendo com Davi, é que quando eu me deparo com a glória de Deus, a minha patente não serve de nada. O meu cargo eclesiástico não serve de nada. Quando eu me deparo com a glória, com a presença de Deus, o meu título não vale de nada. Eu me alegro e me rasgo, porque a presença dele é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que nessa noite eu, você, nós possamos lançar coroa, lançar cetro, lançar cargo, porque a glória de Deus é o que nos faz permanecer firmes nos dias de angústia. A presença de Deus é o que vai nos fazer firmes, aleluia, no dia da adversidade. A presença de Deus é o que nos vai nos manter de pé no momento que o inimigo se levantar contra a minha e contra a sua vida. Louvado seja Deus. E eu te pergunto, em qual momento você perdeu a arca de Deus? Em qual momento foi que você perdeu a arca? Louvado seja Deus. Ela ainda está aí? Ou ela já se foi? Foi roubada pelos filisteus. Eu aprendo que quando os filisteus levam a arca e colocam elas lá dentro do templo do deus Dagon, a Bíblia diz assim que os filisteus fizeram festa porque roubaram a presença de Deus do povo de Israel. Mas a minha Bíblia e a sua vai dizer assim, que eles deixaram a arca de Deus em frente ao deus Dagon. E a Bíblia diz assim que quando eles voltam de manhã para adorar a Dagon era uma estátua, estava prostrada diante da presença da arca. Eles não entendem, colocam a estátua de Dagon de pé e vão de novo e voltam no dia seguinte. A Bíblia diz assim que novamente a estátua do deus Dagon estava prostrada diante da arca. E eles, sem entender nada, ficam de pé, colocam a estátua de pé, voltam de novo, e quando eles retornam no terceiro dia, a estátua estava quebrada, despedaçada diante da arca de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu aprendo que crente com a glória de Deus pisa na cabeça do diabo, como nós louvamos aqui nessa noite. Aleluia, ele esmiuça a cabeça da serpente. Eu aprendo que crente que tem a glória de Deus pode se levantar Dagon, pode se levantar Satanás que seja, ele não prevalece quando o crente tem a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Davi tinha levantado o altar, mas faltava a arca estar de volta, a presença de Deus. Talvez o altar esteja até de pé aí. Aleluia. Mas a arca não voltou. A presença de Deus não se faz presente. Louvado seja Deus. Quero te convidar a se colocar em pé nessa noite em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Não estou aqui para te acusar, mas traz lá no fundo da sua memória, em qual momento foi que a arca foi tomada? Aleluia. Qual foi o momento que a arca foi perdida? Nós cristãos, aleluia, passamos por momentos difíceis, onde muitas das vezes perdemos coisas. Mas quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falava ao meu coração, aleluia, que Ele quer trazer a presença dEle de volta. Mas a presença dEle precisa retornar, mas ela não volta de qualquer jeito. A presença, a glória de Deus não pode ser transportada por animais. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendo que para a glória de Deus retornar, eu preciso cultuar a Deus. Aleluia, volte a estabelecer um culto racional ao Senhor, porque a glória de Deus está voltando para o seu devido lugar, que é a tua vida. Você é o templo, e a glória de Deus precisa ser estabelecida sobre a tua vida, sobre o teu tempo, sobre o teu ser. Aleluia, a glória de Deus, a presença de Deus precisa habitar sobre a tua vida.
Traz na memória, faz talvez quanto tempo que você não tem um particular com Deus. Talvez faça quanto tempo que você não fala mais em línguas estranhas. Eu não quero dizer que falar em línguas estranhas é sinal que você esteja cheio de Deus, mas é sinal que você está falando em mistérios com Deus. Há quanto tempo faz que você não tem esse particular com Ele? Há quanto tempo faz que você não recebe mais a plenitude da presença do Senhor sobre a tua vida? Mas nessa noite Ele quer soprar sobre você. Aleluia, louvado seja Deus. Ele quer trazer a presença dEle sobre vidas aqui nessa noite. Aleluia, Ele quer te encher com a presença do Espírito Santo. Aprenda algo. Aleluia, e acabou, que significava sem glória. Não teve história na Bíblia. Ele não teve mais nenhum momento onde Ele é citado. Ele não foi citado em mais nenhum momento. Crente sem a presença de Deus não tem história. Aleluia, permita Deus fazer uma nova história na tua vida, iniciar uma nova história na tua vida nessa noite. Permita que o Senhor inicie uma nova história na tua vida nessa noite. Comece a clamar a Ele agora: Senhor, Senhor, eu quero, Senhor, a tua presença. Ela está neste lugar. Leve ela para a tua casa nessa noite. Aleluia, o lar de Obed-Edom foi transformado poderosamente, e a vizinhança toda ficou ciente do que estava acontecendo, porque a presença de Deus estava sobre aquele lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Ela quer transformar a tua casa. Essa presença de Deus quer transformar a tua vida. Ela quer transformar você. Ela quer te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura, onde muitos verão algo diferente na tua vida e vão dizer: naquela casa tem a presença de Deus, naquela casa tem a arca de Deus. Leva ela para a tua casa nessa noite. Ela está sendo disponibilizada para você. Chame ela para o teu tempo nessa noite. Chame ela à tua vida. Leve ela para a tua casa, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, em teu nome, Senhor, mediante a tua palavra, Pai, Senhor, que a tua presença, Pai, oh Deus, eu não sei em qual momento, Pai, o teu filho, Pai, deixou, Pai, se deixou perder a arca, Pai. Mas, Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor quer ministrar vidas. O Senhor quer trazer, Senhor, sobre vidas a presença, a Shekinah de Deus sobre vidas aqui neste lugar. Senhor, enche nessa noite, enche, Senhor, enche, Pai, até transbordar, que eles possam levar a presença para as suas casas, Deus. E eu profetizo em 90 dias, Deus, se cada um tiver uma intimidade, um propósito de fidelidade contigo, Deus, em 90 dias, algo poderoso o Senhor vai fazer sobre a vida de alguém aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu filho seja cheio da tua presença, para a glória do louvor do teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Faça esse propósito com Deus. Pode contar hoje, 90 dias a partir de hoje. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que é. Onde a presença chega tem mudança. Onde a presença chega tem transformação. É 90 dias. Pode anotar 90 dias. Se você está duvidando, faz um propósito com Deus. 90 dias. E Deus vai surpreender alguém aqui, em nome de Jesus. Não é um dia a mais, não é um dia a menos. Conta 90 dias e Deus fará algo extraordinário numa área que você necessita. E você vai vir aqui contar testemunho e vai dizer: querido, Deus falou comigo aquele dia, eu fiz isso, e Deus ouviu o meu clamor. Louvado. Hoje é dia 21. Pode contar 90 dias e Deus fará, vai surpreender alguém aqui, em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. E que você, em nome de Jesus, cultue a Deus na sua casa. Quando eu cultuo, eu encontro a presença. Quando eu estabeleço o culto, eu trago a presença de Deus de volta. Aleluia.
Leve ela para a tua casa e Deus fará grandes coisas na tua vida, no teu lar, no meio dos seus, e será de testemunho para muitos. Assim como chegou no ouvido de Davi, que a casa de Obed-edom estava sendo transformada, Deus vai transformar o teu lar e a tua vida em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.